Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 261. Como uma nação derrotada ou mesmo uma vila anexada, tudo dentro dessas vilas deveria pertencer a Konoha. Mas afinal, eles existiam há tantos anos, então era normal que ainda tivessem algumas bases ocultas. Se eles os entregassem voluntariamente, Yami poderia reduzir ligeiramente a punição como recompensa por sua honestidade. No entanto, Tsunagakure era um exemplo de retorno ao caminho certo após se desviar. Mais tarde, eles até ajudaram Yami a destruir o quartel-general das Forças Aliadas Ninja, então a punição de Yami teve pouco efeito sobre eles. Mesmo assim, Gaara foi o primeiro a se levantar. Ele não estava tentando agradar Yami e Konoha. Estava simplesmente demonstrando sua convicção de que no futuro, não haveria mais distinção entre ninjas de Suna e ninjas de Konoha, mas sim uma completa integração entre eles. A técnica de reencarnação de cadáveres vivos de Chiyo, o manual secreto para fazer marionetes humanas, além de todas as fórmulas de veneno e a localização das minas de ouro de Tsunagakure. Mei e Kitsushi olharam para Gaara como se tivessem visto um fantasma. Marionetes e veneno eram as vantagens absolutas de Suna, a base que lhes permitiu ser uma das 5 grandes nações. Se ele entregasse tudo de uma vez, o que restaria? Isso era como arrancar a própria carne. Kitsushi entrou em pânico por um momento, mas logo se acalmou. Ele havia se encontrado com Kurotsushi ontem e eles discutiram isso extensivamente. Kurotsushi deu ao pai dela uma análise completa da personalidade de Yami, então ele estava bem preparado. Mas agora, analisando a situação, ainda não era suficiente. Ele só podia continuar aumentando a aposta. Iwagakure, não a filial do país da terra de Konoha, está disposta a nos entregar todos os minerais especiais, bem como nossa fórmula nutricional mais essencial que pode aumentar efetivamente a atividade e a quantidade de chakra ninja. Essa foi verdadeiramente a base de Iwagakure, ainda mais implacável do que a oferta de Tsunagakure. Por que havia tantos ninjas na Terra? Isso porque eles tinham uma fórmula alimentar especial que podia transformar usuários de chakra fracos em genin e genin em chunin. Embora os chunin não pudessem avançar diretamente, ainda assim se beneficiavam disso. O mais importante é que o custo era baixo. Caso contrário, não teria se espalhado tão rapidamente. Loucura. Absolutamente loucura. Mei abriu seus lábios vermelhos e sedutores em choque. Essas duas aldeias eram mais cruéis uma que a outra, e suas ações estavam simplesmente a empurrando para um beco sem saída. E quanto ao Kumo? Assim, eles foram esquecidos. Assim que Kitsushi se sentou, todos os olhares se voltaram para Mei. Mei respirou fundo, mordendo os lábios vermelhos com tanta força que chegou a sangrar. Mas como era tão bonita, era quase impossível notar. Kirigakure entregará todos os métodos de pesquisa e treinamento relacionados aos limites da linhagem sanguínea, incluindo os segredos do clã Ozuki e de outras famílias. Também abriremos mão de nossas participações nos principais portos do mundo, bem como de toda a nossa frota. Yami franziu a testa inconscientemente. Sendo a única grande potência naval, além de seus ninjas, as caravanas de Kirigakure eram extremamente poderosas e haviam gerado enorme riqueza para a vila. Mas será que Konoha estava com falta de dinheiro? Quanto à pesquisa sobre o Kekkei Genkai, ele sozinho superava todo mundo ninja. A oferta de Mei não foi suficiente para impressioná-lo. Ao ver a expressão de Yami, o coração de Mei estremeceu. Ela então deixou de lado toda a hesitação, fechou os olhos e gritou: "Estou disposta a me casar com um membro da família Shimura. Kirigakure será meu dote, vocês podem levar o que quiserem." De repente, as expressões de todos ficaram estranhas. Até mesmo os sogros mais velhos como Kitsushi e Ugayashi ficaram um pouco descontentes. Essa mulher, por que ela quer comer e tirar a bebida ao mesmo tempo? Percebi sua sinceridade. Yami, sem jeito, levou o punho à boca e fingiu tossir 2 vezes. Também estou satisfeito com sua compensação. Ao dizer isso, ele lançou um olhar furtivo para Mei e então falou seriamente, mas para acalmar completamente a fúria de Konoha. Uma punição adequada ainda é necessária. Felizmente ele não estava se acomodando ultimamente. Já havia refletido sobre essas questões e tinha um plano em mente. Tsunagakure era simples. Eles já eram bons cidadãos. Tudo o que precisavam fazer era dissolver suas organizações anteriores e transferir todo o poder de combate de nível Chunin para Konoha. Todos os prisioneiros de Iwagakure se tornariam mineiros. Assim que extraíssem 10.000 toneladas de minério de alta qualidade, todas as mágoas seriam perdoadas. Essa exigência não era alta. Dado o número e o preparo físico dos ninjas de Iwa, a missão poderia ser concluída em 1 ano, contanto que eles não relaxassem. O pedido original era de 20.000 toneladas, mas considerando os apelos desesperados de Kurotsushi, Yami o reduziu secretamente pela metade. Infelizmente, a beleza pode arruinar um país. Kirigakure seria enviada ao País do Vento para cooperar com Senju Hashirama e Yamato em um projeto de reflorestamento. Metade do deserto precisava ser transformada em floresta habitável. O rosto de Mei empalideceu ao ouvir essa exigência. O projeto era gigantesco, abrangendo centenas de milhares de quilômetros quadrados. Se fosse totalmente concluído, inúmeros ninjas seriam levados à exaustão, e suas vidas poderiam até mesmo ser encurtadas. Mas ela não tinha escolha. Só lhe restava aceitar. Já em Komogakure, eles seriam designados para plantações para cultivar algodão e melancia, sem limite de tempo. Isso não era discriminação por parte de Yami. Era simplesmente porque a maioria dos ninjas de Komo eram militantes, preferindo a morte à rendição. A única opção era extrair deles cada gota de valor até que perecessem. Após anunciar os resultados gerais do acordo, Yami entregou os detalhes restantes a Shikaku e aos outros, e então deu início ao segundo item da pauta. Como lidar com os daímios restantes e os antigos nobres? Você ainda precisa me fazer uma pergunta tão simples?
Capítulo 262. As classes sociais não podem ser eliminadas. Apenas os interesses estabelecidos da classe existente podem ser eliminados e substituídos por um novo grupo de pessoas. A julgar pela estrutura social do antigo mundo ninja, embora os ninjas possuíssem uma força militar poderosa, seu status não era realmente elevado. Eles eram apenas um grupo de mercenários de alto nível. Sem falar do daimyo, até mesmo muitos nobres se mostravam arrogantes ao enfrentar ninjas. É claro que clãs tradicionais de alta linhagem, como o clã Hyuga e o clã Nara, faziam parte da própria nobreza. Tsunade poderia até receber o título de Tsunade Imi, o que não significava que ela era a princesa de Konoha, mas sim a princesa do País do Fogo. Os nobres discutidos nesta reunião eram os proprietários de terras e os pequenos chefes militares. Depois de matar tantas pessoas pelo caminho, Yami não teria misericórdia naquele momento. Para evitar complicações, ele só queria aquelas pessoas mortas. Se todos fossem mortos, alguns inocentes poderiam ser implicados. Mas se um em cada dois fosse poupado, certamente muitos escapariam impunes. Ao ouvirem suas palavras, Hyuga Yashi, Nara Shikaku e os outros começaram a suar frio, e até mesmo Danzou ficou entorpecido. Ele se considerava bastante radical, mas comparado a esse neto, ainda era conservador demais. Aquele, Quinto Hokage. Quando Yami lidou com os principais países anteriormente, Hashirama demonstrou compaixão, mas não se manifestou. Era um castigo pela derrota e contanto que não houvesse um massacre em larga escala, ele podia aceitá-lo. Mas agora ele não podia mais ficar em silêncio. Quinto Hokage, sua mãe é filha do ramo Senju da capital. Todo o clã Senju está ligado à classe alta de lá. Não é cruel demais agir dessa forma? Sem coração? Hashirama, eu acho que ele está absolutamente certo. Esses lixos em altos cargos deveriam ter sido varridos para a lata de lixo da história há muito tempo. Madara, que permanecerá em silêncio durante todo esse tempo, de repente se pronunciou em defesa de Yami. Embora a ausência de seus olhos escondesse isso, um lampejo de admiração brilhou em seu olhar. Se Yami e ele tivessem nascido na mesma época, teriam sido ou amigos íntimos com ideais em comum ou inimigos mortais. Que pena, que pena. Acho que o primeiro Hokage disse faz sentido. Em meio aos olhares atônitos de todos, Yami assentiu e concordou com Hashirama. Mas eles entenderam imediatamente o porquê no instante seguinte. Yami se virou para Tsunade e perguntou: lembro que a árvore genealógica da família Senju está com você. Mova o ramo da minha mãe para fora e abra uma página separada para que eles não sejam mais parentes. Tsunade não conseguiu conter o riso, mas logo reprimiu e assentiu com a cabeça. Ela não tinha afeição por nobres que exploravam plebeus, mesmo que fossem seus parentes. No entanto, para evitar prejudicar pessoas inocentes, Tsunade sugeriu que primeiro fossem feitas investigações e que os raros casos de pessoas boas fossem mantidos em segredo. Afinal, ainda havia muitas elites entre a nobreza que se destacavam nos assuntos governamentais e nos negócios. É claro que Yami faria questão de honrar Tsunade e concordou com a proposta dela. Em seguida, passou a responsabilidade para seu sogro, Yamanaka Inoishi, ordenando-lhe que utilizasse diretamente as técnicas mentais de seu clã para investigar o caso. Inoishi concordou amargamente. Existiam 5 grandes países e dezenas de outros menores. O número total de nobres entre eles não era nada pequeno. A reunião durou um dia inteiro, com decisões que exigiam a aprovação de Yami sendo tomadas uma após a outra. Cada decisão representava um investimento enorme de mão de obra e recursos, fazendo com que alguém tão preguiçoso quanto Kakashi empalidecesse. Ele sentiu que talvez tivesse sido melhor morrer durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Agora, de qualquer forma, ele seria escravizado até a morte. Muitos desses projetos diziam respeito à direção do desenvolvimento do mundo ninja nos anos seguintes e não poderiam ser concluídos da noite para o dia. Shizui, após todos os tópicos terem sido abordados, Yami repentinamente chamou um nome. Uchiha Shizui, que permanecerá em silêncio durante toda a reunião como uma pessoa transparente, ergueu o olhar sem expressão, sem entender por que Yami o havia chamado. Yami apontou para ele e disse a todos: a partir de amanhã, Izumi passará seu trabalho para Shizui. Se tiverem dúvidas no futuro, procurem-no. Todos olharam para Yami em choque, e Shizui imediatamente se levantou. Yami-sama, eu. Não recuse, não seja modesto. Yami acenou com a mão para interrompê-lo. Você não quer contribuir para a vila? Você é o sucessor da vontade do fogo. Você não pode se recusar a se sacrificar pela vila. As pálpebras de Tobirama tremeram violentamente. Yami havia aprendido todos os truques de Hiruzen e os dominado ainda melhor. Sarutobi Hiruzen só fazia promessas vazias, sem nenhum benefício real. Mas Yami fazia promessas vazias e oferecia sopa de galinha, e você tinha que engolir mesmo contra a vontade. Todos entenderam o significado daquelas palavras, especialmente nesta reunião de alto nível. Isso era Yami preparando Shizui para ser o próximo Hokage. Não importava que o clã Uchiha finalmente estivesse prestes a ver um dos seus se tornar Hokage. O próprio Yami ainda era tão jovem, ele poderia ocupar o cargo por mais 30 ou 40 anos. Porque já estava escolhendo um sucessor logo após unificar o mundo. Yami-sama. Shizui sorriu amargamente. Não tenho queixas de servir Konoha, mas não preciso de tal posição. Deixe-me apenas ser subordinado da senhora Izumi. Que absurdo você está dizendo? Yami olhou para ele com desdém e bateu com força na mesa. Eu já lancei as bases, e você ainda quer arrastar toda a minha família para trabalhar na aldeia? Você acha que somos burros? Trabalhei duro por tantos anos, agora é hora de aproveitar a vida. Isto é uma ordem, não uma discussão. Reunião encerrada. Capítulo 263. Após anunciar o encerramento da reunião, Yami foi o primeiro a sair da sala. Após esperar um pouco, Tsunade saiu e os dois caminharam lado a lado pela rua, em direção à casa. Você realmente pretende abdicar? Perguntou Tsunade.
Bem, a obsessão do velho foi satisfeita, e a novidade de ser Hokage já passou. No futuro não administrarei apenas Konoha, mas todo mundo ninja. Por que não expulsar todo mundo e deixar que outros façam o trabalho enquanto nós aproveitamos os benefícios? Quando as pessoas ao redor viram Yami, todas inclinaram a cabeça e o cumprimentaram respeitosamente, e o caminho se abriu rapidamente na movimentada rua comercial. Quanto às suas palavras desenfreadas, todos se fizeram de surdos. Eles não ouviram nada, não sabiam de nada. Ele não era apenas o Kage, mas também o maior playboy de Konoha. Os novos moradores tiveram sorte. Eles não vivenciaram os anos de maior arrogância de Yami. Não era que Yami não soubesse que tipo de imagem tinha entre os aldeões. Ele simplesmente não se importava, assim como não se importava com a posição de Kage agora. Os punhos eram poder, e seu poder vinha de sua força invencível, incomparável no mundo ninja. Quem quer que se tornasse Hokage não afetaria seu status e influência. Já que ele tinha confiança suficiente para se manter firme como o mais forte, por que continuar se agarrando à posição elevada e não renunciar? Seria melhor deixar que outros fizessem o trabalho árduo. Tsunade assentiu com a cabeça após ouvir isso. Ela nunca achou que ser Hokage fosse algo bom. Muitos de seus parentes morreram por causa dessa posição. E as pessoas que Yami escolheu também eram muito boas. Mesmo sendo um Uchiha, Shizui era irrepreensível, tanto em visão quanto em habilidade. Você não viu que Danzou ficou apenas chocado na hora, mas não se opôs? O mais importante era que Shizui era leal a Yami, e como Hokage, era um dos seus. Quem quiser ser o Hokage quebrado, que seja. Tsunade sorriu de repente. Você não vai dizer que não tem tempo para ir ao cassino comigo, vai? O Kakuzu que você recrutou disse que estava disposto a apostar 500 milhões comigo. Como posso tolerar isso? Vamos lá e vamos espancá-lo até a morte amanhã. Yami assentiu repetidamente. Ele pegou emprestado 300 milhões dos 500 milhões de Kakuzu, e pegou esse dinheiro emprestado de Naruto. Kurenai estava cuidando das finanças de casa ultimamente, e seu pequeno tesouro estava em perigo, então ele precisava recuperar algum dinheiro através de Tsunade. No dia seguinte, Obito foi levado para o 42º campo de treinamento, onde o time 7 costumava ir. Qualquer um que tivesse rancor de Obito poderia atirar um shuriken ou uma kunai nele. Com Karin por perto, Obito não poderia morrer mesmo que quisesse. No final, restaram apenas Sasuke, Naruto, Kakashi, Minato e Konan. Konan usou sua técnica de papel para quebrar os membros de Obito. Ao ver o estado deplorável de Obito, os olhos de Kakashi se encheram de pena. Obito, por que chegamos a isso? Hehe. Obito, que estava tossindo sangue, ouviu o suspiro de Kakashi e zombou. Kakashi, você não precisa fingir que sente pena de mim. É porque eu não sou tão habilidoso quanto os outros. Tudo que vocês vencedores fazem está certo. Obito, o projeto Tsukino-mi é falso. Minato não conseguiu se conter e disse. Aquilo foi apenas um jutsu para reviver Kaguya. Seu sonho sempre foi uma miragem, algo inalcançável. Obito ficou em silêncio por um momento, baixou a cabeça e sussurrou. Contanto que eu mate Kaguya, ainda posso criar um mundo com Rin. Sucessores, tomem seus lugares, Kakashi. Use meus olhos para ver o mundo por mim. Eu realmente quero saber até onde Yami pode chegar. Minato olhou para Kakashi, impotente. Rin. Obito havia enlouquecido completamente e não havia cura. Naruto ficou furioso ao ver o olhar impenitente dele. Ele gritou alto e um enorme Rasengan surgiu em sua mão. A palma da mão de Sasuke também se iluminou com um relâmpago deslumbrante. Os dois atacaram ao mesmo tempo, acabando completamente com a vida de Uchiha Obito, sem deixar sequer um vestígio ou restos mortais. Após derrotarem o inimigo que havia assassinado seus pais, Sasuke e Naruto sentiram alívio. Eles sorriram um para o outro e a paixão entre eles reacendeu. Shizui estava prestes a assumir o cargo de Hokage, o que era um grande estímulo para ambos. Não havia nenhuma esperança para o 6º Hokage, então agora eles só podiam almejar se tornar o 7º Hokage. Mas parecia que nenhum dos dois estava ciente de um problema. Até então, eles ainda eram genin. Do outro lado, Yami já havia deixado Konoha com Tsunade e chegado a um cassino na rua Tancho. O cassino foi esvaziado, restando apenas Yami como croupier e 2 outros jogadores na mesa, Tsunade e Kakuzu. Você é uma ovelha gorda no mundo ninja, quero ver sua força. A voz de Kakuzu era baixa, mas ninguém sabia que ele estava tão feliz que queria pular de alegria. O dinheiro que ele ganhou com essa aposta era muito mais do que ele poderia ganhar trabalhando na Akatsuki por vários anos. E essa oportunidade, ele só tinha uma vez por ano. Que coragem! Tsunade bateu com força na mesa, seus cabelos loiros dançando descontroladamente sob o impacto de seu poderoso impulso. Que ovelha gorda no mundo ninja! Não seja tão arrogante tão cedo, ou você vai apostar seu coração na mesa de jogo. Então vamos lá. Kakuzu nem olhou para aquilo e empurrou o copo de dados para a frente. Tsunade ficou completamente furiosa. Depois de exibir alguns truques elaborados, ela abriu a caixa e viu que o placar era de 16-3. Seu rosto imediatamente ficou vermelho. Dessa vez não vale, competirei com você na próxima. 2 horas depois, Kakuzu saiu do cassino com 1 bilhão de ryu no bolso, dando uma gargalhada descontrolada, e Tsunade se jogou nos braços de Yami e chorou amargamente. Capítulo 264. Janeiro, o 68º ano de Konoha. Após vencer a 4ª Grande Guerra Ninja, Konoha levou 2 meses e meio para acomodar os prisioneiros, digerir brevemente os frutos da vitória e, em seguida, continuou seu ritmo para dominar o mundo ninja. 500 soldados ninja foram divididos em 50 grupos e varreram as 4 linhas de defesa do Sudeste, Noroeste, Nordeste e Sudoeste, eliminando todas as forças de resistência, forças não cooperativas e entidades políticas de vários países. Em primeiro lugar, as pequenas aldeias e nações como a Terra do Gelo, a Terra da Grama e a Terra de Taki, que haviam enviado pessoas para se juntarem à Aliança Ninja,
finalmente enfrentaram um acerto de contas depois de viverem com medo por tanto tempo. Eles haviam perdido a maior parte de seu poder de combate de ponta e não tinham chance de competir com Konoha. Eles nem precisaram de lutadores do nível Kage para entrar em ação. Um esquadrão de 10 homens liderado por um Jounin de elite poderia lidar com uma pequena vila ninja. Além disso, a resistência encontrada nessas pequenas aldeias ninja não foi tão forte. Elas existiam originalmente como uma zona tampão para as grandes nações. Agora que as grandes nações haviam sido derrotadas, qual era o sentido de resistir? É claro que a maioria das pessoas que pensavam dessa forma eram civis ou ninjas e funcionários das classes baixa e média. Esses daimyos e nobres de alta patente odiavam Konoha e Yami profundamente, acreditando que eram pessoas que não conheciam o respeito e ousavam ir contra sua vontade, apontando espadas para o grupo no poder. Contudo, os rebeldes eram fortes, enquanto seus subordinados eram incapazes. Os líderes desses pequenos países fugiram e uniram forças com os daimyos de várias outras grandes nações, tentando continuar resistindo a Konoha, contribuindo com homens e recursos. As classes dominantes das 5 grandes nações eram hereditárias há milhares de anos, e os líderes das nações menores também possuíam uma tradição secular. Mesmo que o céu desabasse, ainda haveria muitos samurais e ninjas ao redor deles, todos leais ao povo até a morte. A Terra do Fogo tinha o Templo do Fogo, e outras nações possuíam instituições semelhantes. Além disso, devido à vasta extensão do terreno, o progresso foi desacelerado nesta fase. Então, Konoha liberou diversas armas poderosas. De uma cauda a 8 caudas, e metade da Kyuubi, as bestas com cauda se juntaram às equipes de ataque. Quando encontravam uma cidade com resistência obstinada, simplesmente fechavam os portões e liberavam as bestas com cauda, usando bijudamas para aniquilá-la. Contudo, a aura dessas bestas com cauda havia enfraquecido bastante. Aos olhos de ninjas poderosos e perspicazes, ela correspondia a apenas metade de sua força habitual. De fato, era esse o caso, pois metade do chakra deles havia sido tomada por Yami como aluguel. A partir daquele momento, o mundo ninja era seu território. Essas bestas com cauda queriam viver livremente, sem serem cobiçadas ou perturbadas por humanos, então precisavam demonstrar certo respeito. Até mesmo a Kyuubi dentro de Naruto tinha que pagar aluguel. O mundo inteiro pertencia ao rei, inclusive a barriga de Naruto. Quando o sábio dos 6 caminhos usou a liberação Yin-Yang para criar as 9 bestas com cauda, ele bloqueou seus limites superiores, de modo que seu chakra se tornou eterno e imutável, não aumentando nem diminuindo. Agora que Yami havia drenado metade do chakra das bestas com cauda, era como se metade de um balde cheio de água tivesse sido retirada. A metade restante se recuperaria lentamente à medida que as bestas com cauda absorvessem energia natural, até que o balde se enchesse novamente. Portanto, esse aluguel não era um pagamento único. Yami observou que ele poderia ser cobrado novamente em cerca de 10 anos, o que significava que energia equivalente a um fruto de chakra poderia ser extraída a cada década. Isso foi pesca sustentável. No entanto, quantas vezes isso poderia ser repetido dependia de quanto tempo a energia natural do mundo ninja pudesse durar. Yami não queria que seu território se tornasse um deserto. Sem energia natural, o mundo ninja acabaria se tornando uma estrela morta, como aqueles incontáveis planetas que os Otsutsuki drenaram. Com a ajuda das bestas de cauda, toda a resistência se tornou um tigre de papel. O poder oculto da classe samurai, que protegia os daimyo e outros clãs, e que considerava os ninjas inimigos mortais, surgiu e desmoronou um após o outro. Finalmente, 6 meses após o início da operação, o mundo ninja fragmentado, incluindo muitas pequenas nações insulares ao redor do continente principal, foi trazido para o controle de Konoha, completando de fato a unificação. Note que foi Konoha que completou a unificação, e não a Terra do Fogo. Fogo, água, trovão, terra e vento, os nomes dessas nações entraram para o esquecimento a partir daquele momento. Em todo o mundo existia apenas um país, o país dos 10.000 ninjas. O país era governado por uma organização completamente nova, independente do sistema administrativo ultrapassado das aldeias ninja, o governo mundial. Konoha era responsável pela construção da segurança pública, e o governo mundial era responsável pelo sustento e desenvolvimento das pessoas. Os dois eram iguais, sem qualquer noção de quem liderava quem. Ninjas também podiam servir no governo mundial, mas em contrapartida, tinham que renunciar a todos os cargos dentro do sistema de Konoha e não podiam ocupar vários cargos ao mesmo tempo. A única exceção foram os membros do parlamento. Além de vários departamentos, o governo mundial também possuía 13 assentos parlamentares. Todas as questões importantes precisavam ser votadas pelo parlamento antes de serem implementadas. O Hokage e o Hokage assistente responsáveis por Konoha certamente ocupariam 2 desses cargos. No entanto, esse sistema tinha acabado de ser estabelecido e os candidatos a conselheiros ainda não haviam sido definidos, então Yami teve que assumir o comando. E o primeiro item aprovado após o estabelecimento do governo mundial também foi ridículo. Como era de se esperar, o modo de pensar de Shimura Yami era diferente dos demais. Capítulo 265. Uma estátua com mais de 300 metros de altura surgiu no local onde ficava o Vale do Fim original. As pessoas que construíram esta estátua não eram trabalhadores comuns, mas sim ninjas, e todos acima do posto de Chunin. Afinal, a uma altura de 300 metros, a maioria dos genin ficaria sem chakra antes mesmo de chegar ao topo, e seu controle de chakra não seria bom o suficiente, o que poderia facilmente causar danos.
Foram necessários 3.000 chunin e 2 meses para concluir a escultura. O restante foi obra dos escultores. Durante o dia, era possível ver pessoas rastejando sobre a estátua como formigas. Quanto a quem pertencia à estátua, é desnecessário dizer. Isso serviu para comemorar e expressar gratidão a Yami por unificar o mundo ninja. Eles acreditavam que a pedra Hokage em Konoha e a estátua no centro da vila não eram suficientes para representar suas conquistas. Então construíram espontaneamente uma estátua sem precedentes para ele no Vale do Fim, para que as gerações futuras tivessem a chance de admirar seus grandes feitos. Na época, Yami tentou recusar de todas as maneiras possíveis, mas as pessoas estavam muito entusiasmadas. No fim, ele só pôde suspirar. Vocês me fizeram sofrer e deixar para lá. Não havia jeito. Eles não conseguiam conter o entusiasmo do povo. Foi uma ação espontânea e não teve nada a ver com ele. Ele fez apenas alguns pedidos no final para garantir que a estátua esculpida pelos artesãos mostrasse pelo menos 1/1000 de seu próprio estilo. Um ano passou lentamente. O turbulento mundo ninja gradualmente retornou à estabilidade. E os ninjas punidos das nações derrotadas também concluíram suas tarefas um após o outro e aguardaram novas missões. Konoha havia se tornado a capital do reino ninja e seu tamanho havia se expandido várias vezes. Instalações como a Floresta da Morte e os principais campos de treinamento que impediam o desenvolvimento da cidade foram demolidos e transferidos para as áreas mais distantes. Cabos de bonde foram instalados em quase toda a cidade, e o transporte público estava se tornando cada vez mais completo. Konoha agora era grande demais, e até mesmo os ninjas precisavam de transporte. Eles não podiam simplesmente correr pelos telhados todos os dias. Atualmente a população permanente de Konoha ultrapassava os 3 milhões, e mercadores ricos e pessoas comuns de outras nações estavam gradualmente se preparando para se mudar. Eles não podiam mais construir apenas bangalos ou prédios de 4 ou 5 andares como antes. Prédios residenciais com mais de 10 andares começaram a surgir na vila. Nos antigos redutos de Suna, Iwa e outras vilas, Konoha também construiu bases secundárias para impedir que áreas remotas escapassem do controle do reino ninja. Edifício Hokage. Embora fosse nominalmente o governante atual de Konoha, a cerimônia de sucessão ainda não havia ocorrido, então Shizui não trabalhava no gabinete do Hokage. Isso demonstrava seu respeito por Yami. Durante esse ano, a habilidade e a magnanimidade de Shizui também conquistaram os altos funcionários de Konoha. Até mesmo a atitude de Danzou havia se tornado muito mais calma. Ele não tinha intenção de causar problemas. Em vez disso, ele levou a raiz a reduzir gradualmente sua presença, protegendo Konoha apenas das sombras. Isso deixou Hiruzen com ciúmes. Droga, quando ele era Hokage, Danzou vivia lhe causando problemas, mas agora que um Uchiha assumiu o cargo, ele se tornou obediente. Como Hiruzen poderia se sentir equilibrado? Mas Hiruzen não tinha mais influência em Konoha. Ele era apenas um supervisor comum. Qualquer coisa que dissesse seria rejeitada pelo segundo Hokage, então ele só podia ficar emburrado em silêncio. No escritório, Shizui franziu a testa, como se tivesse se deparado com um problema difícil e fosse incapaz de agir. Após um longo tempo, ele falou de repente. Onde está Yami-sama? Um Uchiha saiu silenciosamente das sombras e sussurrou. Há 2 dias, recebemos a notícia de que Yami-sama está atualmente no território da antiga Terra dos Demônios, acompanhando Koyuki Kazahana para as filmagens de um filme. Tão sem pressa. Shizui suspirou inconscientemente e imediatamente voltou a ter uma expressão séria. Só estando nessa posição é que se podia entender quanta pressão ela acarretava. No passado, ele era o confidente de Yami. Sabia da maior parte do que Yami fazia e as tarefas importantes eram executadas por ele pessoalmente. Foi também através desse processo que ele passou a compreender os pensamentos e ideias de Yami, mudando gradualmente a sua própria personalidade. Após sentir o medo inicial, Shizui ficou cheio de energia ao saber que se tornaria um novo Hokage. Ele jurou dar continuidade à glória criada por Yami e manter Konoha forte. Mas à medida que trabalhava nisso, tornou-se mais cauteloso. Como líder, a parte mais difícil não era encontrar maneiras de fazer as coisas, mas escolher uma decisão entre milhares e arcar com as consequências. Por causa de suas decisões, algumas pessoas podem ficar ricas da noite para o dia, enquanto outras podem ficar sem teto. Alguns conseguiam ascender a posições elevadas, enquanto outros desapareciam completamente na multidão. Quanto mais emotiva uma pessoa estivesse, mais hesitante ela seria antes de tomar uma decisão e mais atormentada ficaria depois. No início, ele só precisava seguir as ordens de Yami. Nunca imaginou que simplesmente dizer uma palavra, dar uma ordem, seria tão difícil. Para se tornar o mais absolutamente correto possível, Shizui não dormia bem há um ano. Mesmo nos fins de semana, lia documentos em casa ou se disfarçava para coletar informações com os próprios olhos. Mas ainda havia muitas coisas que o faziam hesitar, como a questão atual. Suspirando, Shizui instruiu Yuichi. Envie alguém para encontrar Yami-sama. Eu não posso tomar essa decisão. Eu ainda não sou Hokage de verdade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Shizui passou a manhã inteira lendo 2 relatórios. Relatório de análise estatística sobre o tamanho e a organização atual das equipes ninja. Pesquisa sobre a população total de ninjas e adaptabilidade funcional. Análise da situação atual com base no desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho. Um dos relatórios foi escrito por Nara Shikaku e o outro por Senju Tobirama. Mas, na verdade, ambos estavam falando da mesma coisa. O mundo estava em paz e as ameaças externas praticamente desapareceram. Embora ainda houvesse muitas missões, era improvável que guerras em larga escala acontecessem por décadas. E quanto aos ninjas? O número atual de ninjas na folha de pagamento ultrapassava 100 mil.
Se as forças de reserva da escola Jounin fossem incluídas, esse número poderia ser ainda maior. Isso representava um excedente absoluto de mão de obra, e simplesmente não havia missões suficientes para todos. Era impossível aposentar todos os ninjas de outras vilas, exceto os ninjas originais de Konoha, e enviá-los de volta para a população civil. Isso certamente causaria agitação social e afetaria essa estabilidade conquistada com tanto esforço. Nos relatórios, Shikaku e Tobirama apresentaram algumas sugestões. Na opinião de Shizui, nenhuma delas era perfeita. Elas sempre sacrificavam os interesses de um grupo, deixando de lado preocupações ocultas. Ambos, intencionalmente ou não, favoreciam os antigos ninjas de Konoha, e todos os métodos que elaboraram tendiam a beneficiá-los. Shizui conseguia entender, mas não conseguia se obrigar a levar adiante. Yami lhe dissera que o atual reino ninja era apenas um país forçado a se unir sob seu poder avassalador. Se ele quisesse que as pessoas realmente esquecessem as nações que um dia foram, isso exigiria o esforço de toda uma geração, ou até mesmo de várias gerações. Para eliminar as barreiras, o mais importante era a equidade. As pessoas não deveriam ser tratadas de forma diferente. Caso contrário, os conflitos externos se transformariam em conflitos internos. Lutas mais sérias eclodiriam no futuro, e o império entraria em colapso. Então Shizui não conseguiu tomar uma decisão. Ele não conseguiu encontrar um equilíbrio. A única coisa que ele podia fazer era recorrer a Yami. Felizmente, Yami nunca escondeu seu paradeiro enquanto viajava, caso contrário Shizui não seria capaz de encontrá-lo mesmo que tentasse. O antigo templo da Terra dos Demônios. Após ouvir a história de Shion sobre a sacerdotisa e os monstros, Kouki ficou muito interessada na rixa milenar, então simplesmente criou um novo roteiro baseado nos eventos reais da Terra dos Demônios. É claro que a verdade de que a sacerdotisa e o monstro eram duas faces da mesma moeda foi modificada e ocultada, alterada para favorecer mais a sacerdotisa. Shion não tinha objeções. Ela achava que era uma boa oportunidade para usar o filme para promover o shintoísmo na Terra dos Demônios e expandir sua influência. Yami não proibiu a disseminação da crença em deuses e espíritos no mundo ninja. Na verdade, existiam muitas dessas crenças. Santuários Tori dedicados a várias divindades e monstros surgiam aos montes, mas eram todos ilusórios. Para ser preciso, todos eles haviam sido mortos por Kaguya. Antes de Kaguya chegar ao mundo ninja, existiam muitos deuses neste planeta que dependiam da energia natural para sobreviver, e até mesmo as 3 terras sagradas estavam entre eles. No entanto, quando a árvore divina foi plantada, a energia natural foi absorvida em quantidades enormes, e esses deuses não podiam mais ficar parados. Mas Kaguya era forte demais. Ela matou todos que apareceram. No fim, restaram apenas alguns. Então, durante a Era do Sábio dos 6 Caminhos, os deuses sobreviventes viram Kaguya sendo selada e reapareceram, apenas para encontrar um sábio dos 6 caminhos ainda mais implacável, e foram completamente destruídos. Portanto, por mais devotos que fossem os crentes, era praticamente impossível obter qualquer resposta. Era melhor deixar as coisas se desenvolverem naturalmente e permitir que as pessoas comuns tivessem algum sustento espiritual, o que também poderia tornar a sociedade mais estável. Desta vez, Kouki interpretou uma sacerdotisa que reencarnava repetidamente para lutar contra monstros. A princesa da Terra da Neve ficou com uma aparência bastante singular vestida de sacerdotisa. Principalmente à noite, Kouki era muito brincalhona. Ela até se fantasiava de sua querida irmã Shion, usando uma peruca branca e lentes de contato coloridas. Foi realmente emocionante. A relação ali era um pouco complicada. Não estava claro se Kouki tinha orgulho de si mesma ou de Shion. De qualquer forma, Yami ficou muito feliz e pronto para experimentar outras maneiras de jogar. Após a sessão de fotos, Kouki se aproximou com o rosto corado e sentou-se na poltrona reclinável ao lado de Yami para descansar. Yami, se você estiver entediado, volte primeiro para a vila. Otaru e Ino estão esperando por você há muito tempo. Nada entediante, nada entediante. Yami balançou a cabeça com um sorriso malicioso. Esta noite está muito interessante. Ainda não me diverti o suficiente. Quando você terminar de filmar, podemos voltar juntos. Aí eu os levo para brincar. Não precisa ter pressa. O belo rosto de Kouki ficou vermelho. Ela lançou um olhar de reprovação para Yami e rapidamente mudou de assunto. Ela também sentia que seu comportamento era muito pervertido. Se as outras irmãs soubessem, provavelmente seria severamente punida. Mas como ela queria manter Yami consigo por mais um tempo, só conseguia pensar em maneiras mais emocionantes. De repente, um ninja vestido como Ambu surgiu de longe, aproximou-se rapidamente de Yami, ajoelhou-se e respeitosamente entregou-lhe um pergaminho. Yami-sama, esta é uma carta de Shizui para você. Yami curvou os lábios, pegou o pergaminho e deu uma olhada rápida, franzindo levemente a testa em seguida. Kouki percebeu e perguntou preocupada. Aconteceu alguma coisa importante na aldeia? Yami balançou a cabeça. É apenas um pequeno problema. Ele simplesmente não tem certeza do que fazer. Ele está atuando como Hokage há 1 ano e ainda está muito indeciso. Parece que terei que passar o trono diretamente quando voltar desta vez. Caso contrário, Shizui ficará me encarando e eu não conseguirei me mover livremente. Capítulo 267. Meio mês depois, Yami retornou a Konoha com Kouki Kazahana, que havia terminado as filmagens. Shizui, que quase enlouqueceu com o problema de redundância, suportou-o por um dia. No dia seguinte, correu até a porta e respeitosamente convidou Yami para o escritório do Hokage. Assim que os dois se sentaram, Shizui reclamou imediatamente. Yami-sama, o que devemos fazer agora? Dezenas de milhares de ninjas não têm nada para fazer. Estou preocupado em designá-los para várias bases diferentes. Isso é muito complicado. Eu realmente não consigo lidar com isso. Só me resta esperar pelo seu conselho. Yami recostou-se na cadeira, completamente desmotivado. Shizui, você está comigo há mais de 10 anos.
Por que ainda se deixa influenciar tão facilmente pelas emoções? É só uma questão menor, você pode lidar com isso como quiser. Mesmo que não se saia bem no começo, você pode corrigir aos poucos no futuro. Será que é realmente tão grave a ponto de desencadear uma nova grande guerra ninja? É difícil dizer. Yami não conseguiu mais se conter. Difícil dizer? O que isso quer dizer? Yami apontou para Shizui, que continuava virando a cabeça em hesitação, e disse impotente: vou te ajudar esta última vez. Depois disso realizaremos a cerimônia de sucessão. Shizui ergueu o olhar incrédulo. Alguns dias depois, a notícia se espalhou. Konoha iria reformar o sistema ninja. Isso envolvia todos, fossem ex-ninja de Konoha ou ninjas de outras vilas. Contanto que ainda quisessem seguir carreira nessa área, teriam que fazer avaliação. No passado, Konoha tinha apenas 3 patentes distintas: Genin, Chunin e Jounin. Jounin eram essencialmente Chunin, mas era um título honorífico dado àqueles que haviam alcançado o nível de Jounin em certos aspectos. Era um reconhecimento da vila. O título de Jounin de Elite era ainda mais vago. Geralmente, aqueles que permaneciam no posto de Jounin por um longo período e haviam concluído com sucesso mais de 5 missões de Rank S eram considerados Jounin de Elite. E quanto ao Hokage? Hokage não era realmente uma patente ninja. No passado, apenas os líderes das grandes nações podiam ser chamados de Kage. Tal sistema de classificação claramente não era mais adequado, especialmente com o número de mestres de nível Kage, incluindo os de outras vilas e os da própria Konoha. O total já ultrapassava 20. Não podiam ser todos tratados como Jounin comuns. Portanto, essa reforma esclareceu o sistema organizacional em Kage, Jounin de Elite, Jounin, Jounin especiais, Chunin e Genin. Não havia limite para o número de mestres de nível Kage. Contanto que você conseguisse o reconhecimento de Kakuzu ou lutasse com Deidara, você era considerado como tendo alcançado o nível Kage. Vale mencionar que a taxa de inscrição para cada exame era de 5 milhões de ryu. Yami ficou com 50%, e o restante foi para Kakuzu e Deidara. Dizia-se que, para monopolizar os lucros Kakuzu, não havia nenhum requisito específico de força para Jounin de Elite. Foi apenas um aperfeiçoamento das regras anteriores. Se você completar mais de 5 missões de nível S e 30 missões de nível A, poderá se tornar um Jounin de Elite. O número total foi limitado a 200. Se você quisesse se tornar um Jounin de Elite depois que o limite fosse atingido, você tinha que desafiar um Jounin de Elite já existente. Somente derrotando-os você poderia tomar o lugar deles. Havia 2.000 vagas de Jounin disponíveis. Não era possível obter uma vaga de Jounin por meio de duelos, apenas por meio de missões ou avaliações especiais. O restante foi distribuído em 10.000 Jounin especiais e 30.000 Chunin. Em outras palavras, os números fornecidos por Yami reduziram o número total de ninjas para quase um quarto do original. Quanto aos Genin, não havia limite para o número, mas havia um tempo máximo de serviço. Se você não conseguisse se tornar um Chunin em 3 anos, seria automaticamente removido do corpo ninja. Essa avaliação serviu para reclassificar os ninjas e também como um teste básico. É claro que os ninjas que não tiveram sucesso e aqueles que queriam se aposentar não foram completamente abandonados. Eles poderiam optar por se juntar a organizações civis ou ingressar no Departamento de Segurança do Governo Mundial para recuperar seus empregos. Ao ouvir a notícia, Sasuke, que estava perseguindo os remanescentes do clã samurai do lado de fora, correu de volta para a vila quase sem descanso. Deus sabia há quanto tempo ele e Naruto esperavam por esse dia. Eles permaneceram Genin por 4 anos completos, enquanto a maioria de seus colegas de classe, sem mencionar os elites como Shikamaru e Yuga Neji, que já haviam sido promovidos a Jounin, pelo menos se tornaram Chunin. Felizmente, a regra de serviço Genin de 3 anos só seria aplicada após essa avaliação. Caso contrário, se demorassem mais um pouco, Yami os teria forçado a se aposentar. No entanto, assim que retornaram à aldeia, a realidade os atingiu como um balde de água fria. Kakashi, que agora possuía 2 Kamui Sharingan, sorriu para Sasuke e Naruto quando eles vieram se inscrever e disse com leveza: vocês se esqueceram do bom senso básico? Se querem se inscrever para o exame Chunin, precisam estar em grupo. Agora só restam 2 de vocês. Onde está o terceiro membro? Naruto e Sasuke congelaram. Haviam se esquecido completamente daquela regra. Afinal, desde o primeiro exame, a equipe basicamente agia de forma independente. Entendi. O pequeno cérebro de Naruto trabalhou a toda velocidade e ele imediatamente pensou em uma solução. Por que não vamos encontrar a Hinata para se juntar a nós? Ela já é nossa companheira de equipe. Sasuke também assentiu. Era raro Naruto parecer confiável, e ele concordou. Que pena. Kakashi riu ainda mais alegremente, e então contou algo que os deixou ambos atonitos. Hinata foi promovida a Jounin há 2 anos. Ela fará o exame para Jounin de Elite desta vez, então não poderá formar dupla com vocês. Capítulo 268. No fim, Kakashi recomendou um companheiro de equipe para Sasuke e Naruto. Sakura. Ao ver a garota de cabelos rosa trazida por Kakashi, Naruto deixou escapar o nome dela em transe. Naquele momento, Naruto compreendeu plenamente o significado da frase, como se estivesse em outro mundo. Parecia que os dias de correr atrás de Sakura tinham sido ontem, mas ao mesmo tempo tão distantes. Ao relembrar o ocorrido, o rosto de Naruto empalideceu. Ele era tão ingênuo naquela época. Não admira que apanhasse do Yami todos os dias. A reação de Sasuke foi bem mais indiferente. Ele nem se lembrava de quem ela era até Naruto pronunciar seu nome. Ele acenou casualmente na direção de Sakura. Sasuke e Naruto. Sakura forçou um sorriso, mas só ela sabia o quão amargo ele era. Muito bem, resolvi o seu problema com o colega de equipe. Kakashi parecia alheio à atmosfera estranha e disse secamente: então, desejo-lhe boa sorte para passar no exame e se tornar um Chunin.
Kakashi-sensei, posso me tornar um Jounin de elite diretamente e desafiar um Kage? Naruto perguntou em voz alta. Kakashi o havia treinado por um tempo, então ele ainda o chamava de sensei. Não. Kakashi balançou o dedo. Se você quer desafiar um Kage, primeiro precisa se tornar um Jounin de elite. Essa é a regra estabelecida por Yami, e ninguém pode mudá-la. Agora, Kage era um título respeitoso para aqueles que haviam alcançado o nível de força de um Kage, mas a singularidade do título de Hokage foi preservada. Os olhos de Naruto perderam o brilho e ele assentiu sem ânimo. Antes de partir, Kakashi lembrou-se repentinamente de algo e os alertou seriamente. Yami pediu-me para lhes dizer que se não conseguirem avançar para Chunin desta vez, suas vidas não serão fáceis no futuro. Naruto e Sasuke estremeceram e assentiram repetidamente, sem ousar ignorar o aviso de Yami. Mesmo que se tornassem o ápice do mundo ninja, os mais fortes abaixo do sábio dos 6 caminhos, diante de Yami eles não eram diferentes dos garotos que acabavam de se formar. Na verdade, quanto mais fortes eles ficavam, mais tempo ele os atormentava. Lembre-se, Naruto, você não pode usar o modo sábio. E Sasuke, você não tem permissão para usar as técnicas oculares do Mangekyou ou Sharingan nem as habilidades do Rinnegan. Após esse último aviso, Kakashi se afastou apressadamente, deixando os 3 em um espaço reservado. Ele próprio não estava tendo vida fácil. A seleção para Jounin de Elite foi a primeira a ser realizada. E somente após a confirmação dos graduados de alto nível, ele pôde organizar melhor suas tarefas e garantir que o exame Chunin, que envolvia o maior número de participantes, transcorresse sem problemas. Ainda assim, Kakashi achava que Yami estava pensando demais nisso. Isso era apenas o exame Chunin, não o desafio Jounin de Elite. Usar o modo sábio ou técnicas do Mangekyou aqui seria absurdo. Naruto e Sasuke não eram tão tolos assim. Mas como essas eram ordens de Yami, ele só podia transmiti-las com sinceridade, ou então seria ele quem se daria mal. Após a partida de Kakashi, Sakura começou a falar sobre suas experiências dos últimos anos. Durante o ataque a Konoha, Sakura e seus 2 companheiros de equipe encontraram um ninja do som. Após sacrificarem a vida de um deles, conseguiram derrotar o inimigo. Após a guerra, sua outra companheira de equipe decidiu abandonar as fileiras ninjas. Sozinha, Sakura ingressou no hospital de Konoha com seu excelente controle de chakra e tornou-se uma das 10 ninjas de suporte médico. Mesmo durante a 4ª Grande Guerra Ninja, quando ninjas médicos eram necessários na linha de frente, Sakura permaneceu na vila devido à sua falta de força. Esse era o destino comum da maioria dos ninjas comuns. Além do controle de chakra e de um sólido conhecimento teórico, ela não possuía reservas inatas de chakra, um professor poderoso, colegas de equipe motivados ou uma linhagem familiar forte. Sem isso não havia chance de mudar seu destino. Mesmo assim, Sakura não estava disposta. Naruto, que antes girava em torno dela, e Sasuke em torno de quem ela girava, tornaram-se figuras de destaque no mundo ninja e discípulos de Yami. Essa enorme lacuna psicológica a deixava deprimida todos os dias. Então, quando Kakashi pediu que ela preenchesse a vaga, Sakura concordou sem hesitar. Mesmo sabendo que isso não mudaria nada, ela ainda queria ficar perto deles. Do contrário, ela nunca teria outra chance nesta vida. Não se preocupe, Sakura. Ao ver a expressão dela se fechar novamente depois de contar sua história, Naruto sorriu, mostrando seus dentes brancos. Com Sasuke e eu aqui, você nunca enfrentará perigo. Então seu rosto, tão parecido com o de Minato, se fechou novamente, e ele acrescentou com um tom lamentoso. Mas você terá que me ajudar na primeira rodada de exames. Deixarei o conhecimento da academia para o professor Iruka. Idiota, quando foi que você aprendeu o que o Iruka te ensinou? Sasuke, seu desgraçado. Não se esqueça que eu passei na primeira fase do exame. Precisa que eu lhe lembre como você passou? Os 2 discutiam enquanto caminhavam. Sakura ficou parada, olhando para eles, enquanto saíam das sombras para a luz do sol. Ela queria segui-los, mas suas pernas não obedeciam. Foi só depois de terem caminhado bastante que Naruto se lembrou de que Sakura ainda estava para trás. Ele se virou e acenou energicamente. Sakura, nos vemos no dia da prova. Não fique nervosa. Comigo, Uzumaki Naruto, você com certeza se tornará uma Chunin. Sakura sentiu inconscientemente observando os 2 se afastarem, permanecendo imóveis por um longo tempo. Capítulo 269. O exame ninja estava a todo vapor, e um grande número de turistas de todo o mundo acorreu a Konoha apenas para participar da diversão. Incluindo os Jounin de Elite, o número de Jounin reconhecidos pela vila era de apenas 2.200. Esse número havia sido suficiente para Konoha no passado, e era apenas o suficiente para sustentar a força Jounin de Konoha durante seu auge. Mas se as outras 3 grandes nações e as várias nações menores fossem levadas em consideração, a competição se tornaria extremamente acirrada. Embora muitas pessoas ainda resistissem a Konoha, elas não queriam ser eliminadas. Caso contrário, se no futuro encontrassem antigos colegas que tivessem se tornado Jounin, ou mesmo Jounin de Elite, enquanto eles próprios fossem apenas Jounin especiais, o constrangimento seria insuportável. Portanto, todos os ninjas que se inscreveram para este evento deram o seu melhor, determinados a não passar vergonha no futuro. Os critérios de avaliação para Jounin eram, na verdade, muito vagos, mas como o objetivo era selecionar os melhores entre os melhores, os requisitos precisavam ser mais elevados. Isso evitava que muitos fossem aprovados ou que poucos fossem. O primeiro teste foi de reservas de chakra, com o padrão mínimo estabelecido em 0,5 Kakashi, o mais recente instrumento de medição desenvolvido pela equipe de pesquisa científica, e a unidade de medição de chakra escolhida pelo próprio Yami.
se espalharam por todo o mundo ninja. O Kakashi aqui se refere à quantidade de chakra que Kakashi possuía antes de receber a injeção de células de Hashirama. Caso contrário, com base em seu chakra atual, pouquíssimas pessoas seriam capazes de passar. Quando Kakashi soube que Yami havia criado uma unidade assim, ele esperou na porta da casa dos Shimura e chorou a noite toda. Qualquer um que o ouvisse ficaria com o coração partido. Mas nem isso mudava o fato de que ele havia se tornado uma unidade de medida. Agora, quando os Jounin conversavam, eles perguntavam: "Você já fez o teste? Quantos Kakashis você é?" 0,8. E você? Hahaha, então eu tenho mais chakra do que você. Eu sou 1,3. Incrível, ainda melhor que o Kakashi Ninja Copiador, eu realmente te admiro. Não, ele é só uma farsa. Se você se esforçar mais, pode superá-lo. Kakashi explodiu completamente. Nas batalhas contra os Jounin de Elite, ele abandonou seu antigo hábito de usar estratégias equilibradas. Ele começou com Haikiri e finalizou com Kamui, sem demonstrar nenhuma piedade. Ao disputar a qualificação para o nível Kage, ele lutou contra Deidara o tempo todo, espancando-o tão violentamente que quase o fez cuspir sangue. Sua arte explosiva não conseguiu arrancar nem um fio de cabelo, então, é claro, ele acabou cuspindo sangue. Mas quem poderia culpá-lo? Com a habilidade de Deidara de detonar instantaneamente e o estilo relâmpago como contra-ataque direto, Deidara não tinha como lidar com Kakashi. Após a luta, ele ficou tão furioso que saiu de Konoha como um louco e destruiu várias montanhas. Ele deu contribuições notáveis à causa de desbravar montanhas e construir estradas na terra dos ninjas. Kakuzu olhou para Kakashi com pesar, suspirando em insatisfação. Por que ele escolheu Deidara, aquele idiota? Não teria sido melhor simplesmente dar-lhe dinheiro? O desafio de nível Kage terminou, e Yami não tinha interesse em assistir ao resto das batalhas. Ele disse para Shizui, que estava ao seu lado: "Termine a seleção dos Jounin especiais em uma semana, então você poderá começar os exames Chunin." "Sim, já comecei a me preparar." Shizui assentiu suavemente em resposta. Havia ninjas demais participando dos exames Chunin. Não apenas os Genin buscavam promoção, mas muitos Chunin também não queriam ficar para trás. Usar apenas uma sala de exames como antes não seria mais viável. O plano inicial era abrir 50 salas de exame, divididas em 2 rodadas. Cada sala seria supervisionada por 3 Jounin de elite, auxiliados por 20 Jounin. Yami assentiu com satisfação. A capacidade de Shizui de executar tarefas seguindo instruções claras era notável, então Yami não tinha motivos para se preocupar. Yami estava muito ocupado ultimamente porque ia se casar. Embora tivesse realizado várias cerimônias de noivado, ele nunca havia realizado um casamento. Agora que o mundo ninja estava estável, ele precisava dar explicações às mulheres de sua família. Este casamento seria, sem dúvida, o mais luxuoso e grandioso da história do mundo ninja. Bem, exceto pelo fato de que havia noivas demais. Mas, tirando isso, esses 10 casamentos certamente agradariam a todos. Izumi, Ikari e os outros estavam radiantes. Depois de tantos anos de espera, o dia finalmente havia chegado. Eles levaram esse casamento muito a sério. Kurenai e Ugao deixaram de lado seus deveres na Ambu, enquanto Tsunade entregou o departamento médico a Kabuto e Nono, dedicando-se inteiramente aos preparativos. Apenas uma pessoa não estava muito satisfeita. Anabi achava que Yami ainda estava muito impaciente. Seria melhor esperar mais alguns anos. Quando ela atingisse a maioridade, haveria mais uma noiva, e o casamento seria ainda mais animado. Essas palavras fizeram os olhos de Yashi se encherem de lágrimas, e Izumi e os outros não sabiam se riam ou choravam. Depois de dar uma boa bronca na menina, Anabi finalmente se acalmou. Mas recentemente, enquanto todos estavam ocupados, Anabi frequentemente se aconchegava nos braços de Yami. Na noite anterior aos exames Chunin, Yami convidou Naruto e Sasuke para comerem na loja principal do Yakinikuke. Agora havia 15 filiais do Yakinikuke em Konoha, mas ele ainda achava que o molho da loja principal era o mais gostoso. Ele não tinha certeza se era apenas uma ilusão. Depois que Sasuke e Naruto pagaram a conta, Yami pediu a Naruto que voltasse primeiro. Em seguida, levou Sasuke para uma área residencial tranquila e entrou em uma casa isolada. Yami-sensei, de quem é esta casa? Perguntou Sasuke confuso. Ah, está é a casa de uma senhora. Ela se mudou para cá recentemente. Estou aqui para lhe mostrar a casa. Enquanto Sasuke tentava entender o que estava acontecendo, passos apressados ecoaram do andar de cima. Sob a luz brilhante do luar, Sasuke conseguiu ver claramente o rosto da pessoa que se aproximava e ficou chocado. Mãe. Capítulo 270. Yami saiu da casa silenciosamente, permitindo que mãe e filho, que não se viam há mais de 10 anos, relembrassem o passado. Na verdade, após o fim da Grande Guerra Ninja, Yami já havia planejado libertar Uchiha Mikoto. O motivo pelo qual ele não havia revelado a existência de Mikoto antes era porque temia que o amor materno pudesse reacender os laços familiares e afetar os sentimentos de Sasuke por Itachi. Mas com o passar do tempo, ele simplesmente se esqueceu. Ele só tomou as providências necessárias quando retornou à aldeia. Ainda assim, coisas boas valem a pena esperar. Contanto que Sasuke pudesse ver sua mãe pessoalmente dali em diante, ele não pensaria muito nisso. Saber que sua mãe estava viva era sua maior felicidade. Naruto ficou estupefato ao chegar à sala de exames no dia seguinte. Sasuke estava completamente diferente de ontem, com o rosto levemente corado e um sorriso nos lábios. Ao ver Sakura, ele a cumprimentou calorosamente, deixando-a lisonjeada e sem palavras. Sasuke, você está sob um genjutsu?
Naruto olhou para seu melhor amigo como se tivesse visto um fantasma. Normalmente Sasuke teria discutido com Naruto imediatamente, mas hoje ele apenas o encarou e sussurrou: "Este não é o lugar para conversar. Eu te conto depois da prova." Naruto assentiu com a cabeça atônito. Ele não sabia qual era a boa notícia, mas se Sasuke estava feliz, então ele também estava. A equipe de 3 homens caminhou até um canto, e os ninjas ao redor automaticamente lhes deram uma ampla distância. Muitos tinham expressões de devastação no rosto. "Maldito departamento de avaliação, vejam só o que vocês fizeram. Você coloca Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke, que são mais fortes que mestres de nível Kage, em um exame Chunin repleto de novatos. Você não tem vergonha? Por que não deixa o Yami fazer a prova também?" Aí todo mundo podia se deitar e esperar a morte chegar. Felizmente, este exame proibia matar, e todas as batalhas foram interrompidas em determinado ponto. Caso contrário, alguns já teriam recuado. Apenas alguns ninjas de Konoha suspiraram impotentes, lamentando seu azar, e espalharam a notícia discretamente. Naruto acompanhou Yami em missões nos últimos anos e posteriormente passou por um treinamento especial para dominar o poder da Kyuubi. Sasuke esteve ausente da vila por um longo período, e seus registros ainda os listavam como genin. Quando outras aldeias souberam dessa notícia, seus ninjas empalideceram e amaldiçoaram os métodos de avaliação anteriores de Konoha, considerando-os desumanos. Como poderia ser justo que pessoas tão competentes não tivessem sido promovidas diretamente? Naruto e Sasuke ignoraram os sentimentos dos outros. Estavam ocupados discutindo estratégias para o exame com a pequena Sakura. Não pensem que Naruto era o único aluno ruim. Sasuke havia esquecido quase tudo que aprenderá na academia. Ele conseguia fazer muitas coisas na prática, mas quando se tratava de respostas teóricas, era um desastre. Felizmente, o brilhantismo acadêmico de Sakura não havia diminuído. Ela havia revisado bastante nos últimos dias e podia fornecer respostas precisas. Logo em seguida, Morino Ibiki, o fiscal, chegou acompanhado de vários subordinados. Os alunos entraram na sala de provas e iniciaram o exame escrito. Desta vez, as táticas de intimidação habituais de Ibiki foram descartadas. O teste avaliou apenas a capacidade de coleta de informações e o conhecimento básico. Mais tarde, haveria etapas especiais de ilusão para testar o caráter dos candidatos. Em uma grande sala de controle, 3 paredes estavam cobertas com monitores que exibiam as condições em cada sala de exame. Ao ver a sala de exames de Naruto e as expressões dos outros candidatos, que pareciam ter perdido os pais, Kakashi não conseguiu conter o riso. Ele entendia os sentimentos deles. Se estivesse diante de Naruto e Sasuke, teria a mesma expressão. Isso nem é o pior. Yamato, que havia emagrecido muito depois de plantar árvores no deserto durante um ano, riu enquanto olhava para a tela. Muitos outros olharam de relance e reagiram da mesma forma. A sala de controle se encheu de risadas. Até mesmo Gaara e Kitsushi, que ainda não haviam se integrado completamente a Konoha, deram risadinhas. Na tela apareceram Kurotsushi, Temari e Ajizai entrando na sala de exames. "Sem problema", disse Yuji casualmente. Kurotsushi e Temari sempre estiveram com o mestre Yami. Eles foram prisioneiros durante o último exame Chunin, então ainda são genin. E Ajizai, ela é uma genin de Yami. Mesmo tendo Rinnegan, suas habilidades são proibidas aqui. Para passar, ela terá que confiar apenas em si mesma. Yamanaka sentiu com a cabeça concordando e sorriu. Há muitas vagas para promoção em cada sala de exame, então não fará diferença. Dito isso, ninguém acreditava que algum candidato ousaria atacar esses 3. Kakashi coçou a cabeça. Provas nessa época, não deveriam estar se preparando para o casamento? Só de mencionar o casamento, Kakashi já sentia dor de cabeça, assim como muitos outros. Quando seu chefe vai se casar, espera-se que você dê pelo menos 10 presentes para demonstrar sua sinceridade. Principalmente quando esse chefe não perdoa facilmente. Ele pode não se lembrar de quem lhe deu o que, mas se alguém deixou de lhe dar um presente, ou deu sem muita vontade, ele certamente se lembrará disso por 10 ou 20 anos. Então, além das avaliações e missões, Kakashi estava quebrando a cabeça pensando no que dar. "Cara, você já pensou no que dar de presente de casamento para o Yami?" "Claro." Gai exibiu seu característico sorriso brilhante de presa branca e fez um sinal de positivo com o polegar. "O que você está me dando?" perguntou Kakashi, curioso. Gai apontou o polegar para si mesmo, orgulhoso. "Este é um traje de treino feito especialmente para a besta azul de Konoha. É super elástico e o parceiro de treino perfeito. Acredito que Yami-sama vai gostar." Kakashi. Ele olhou para seu melhor amigo com pena, sabendo que seu tempo estava se esgotando. Se Gai realmente deu um traje de treino para Yami, o dia seguinte ao casamento de Yami pode muito bem ser o aniversário da morte de Gai. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.